Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sei que eu tenho ficado fora por um bom tempo, acredito que uns 2 meses desde o último vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero ser um pouco mais direto, falar como que tem sido a minha experiência trabalhando para gringa, tá? Para fora, desde que eu troquei do meu emprego. Então, só contextualizando um pouco melhor para você entender, eu comecei o meu trabalho com tecnologia em fevereiro de 2024, trabalhando para uma empresa de consultoria, uma empresa, diria que média. Então, era muito focado em sistemas de gerenciamento empresarial para grandes empresas. Então, com Oracle, específico para Oracle, mas também tinha outras soluções como SAP, enfim, Salesforce. Você que é da área provavelmente vai conhecer esses nomes, tá? E basicamente, depois de um tempo, eu diria que assim, eu estava estagnado. Então eu queria trocar porque eu queria trocar e ir para um trabalho melhor, algo que recebesse melhor e tivesse principalmente mais desafios. E essa era uma das minhas principais motivações, né? Ter algo que realmente me desafiasse no dia a dia, algo que fosse difícil de fazer e que também tivesse uma recompensa satisfatória, não só monetária, né, mas também pessoal. E é a experiência que eu quero relatar para vocês, como que é trabalhar para fora, né? E basicamente a empresa é uma empresa canadense, baseada em Toronto, que faz o gerenciamento, administra diversos tipos de franquias. Franquias seriam basicamente diversos tipos de empresas que têm diferentes propósitos. Então, desde ah, professores, tutores particulares, para crianças até com necessidades especiais, ou só para auxiliar e oferecer o suporte necessário para a escola, ensino médio que é lá para fora, ou para preparação de exames, né, para entrar na universidade, ou o SAT, o SAT. E também outros tipos de franquias, como por exemplo, para cuidados com pessoas idosas, uh, até mesmo de limpar a janela de casas, principalmente no inverno, porque acaba sendo um trabalho muito manual e muito difícil. E esse é um contraste que eu vejo muito aqui no Brasil entre lá fora, que trabalhos manuais que eles chamam de blue collar work, trabalho de colarinho azul, que são os trabalhos manuais, pedreiro, faxineira, até mesmo motorista particular, Uber, aqui no Brasil, são trabalhos que são muito bem recompensados. Não que são muito bem recompensados, mas são recompensados de acordo com a realidade deles. E nesses trabalhos manuais, até mesmo sendo motorista de Uber, por exemplo, que é um caso bem simples, você consegue tirar geralmente entre US$ 1.000 até US$ 3.000, dependendo por semana até, se não for por mês. E você transformar esse salário em realidade aqui no Brasil é um salário assim absurdo, salário de pessoa que já se formou há anos, tem pós-graduação, tem mestrado, pós-doutorado, enfim. É um salário de pessoa já com anos de carreira. Que lá é um salário para quem é, vamos dizer assim, que faz o trabalho informal aqui no Brasil, né? Em comparação a um trabalho desses aqui no Brasil, ganha entre seu 1 a 2 salários mínimos, né? Sendo pedreiro, sendo faxineira, depende, né? Depende da situação da pessoa. Às vezes ela pode trabalhar para sendo faxineira para uma família específica e, enfim, né? Ser como se fosse particular. Então tem suas particularidades também. E voltando ao assunto, você tem esses diversos tipos de franquias, né? E eles basicamente fazem esse gerenciamento. E o trabalho que eu tinha era envolvendo vários tipos de projetos em cada uma dessas franquias. Então, para cada uma das franquias, eu poderia ter diferentes projetos, envolvendo tecnologia, obviamente, né? E uma coisa que eu percebi, eu quero contar outra mais para frente também, mas uma coisa que eu percebi muito, eles enfatizam muito o uso de inteligência artificial. E eu concordo com isso e ao mesmo tempo discordo. Primeiro eu concordo porque tem sido uma tecnologia muito emergente, então você precisa aprender a utilizar, não só utilizar como uma muleta, mas sim entender o princípio. Por exemplo, se você vai tentar fazer alguma coisa que envolva programação,
é necessário, é muito importante que você entenda as bases de programação, lógica de programação, o básico de linguagens de programação, banco de dados, enfim, você mesmo tem essa base, por menos que seja, você já tem uma vantagem sobre as pessoas que não entendem e tentam programar com inteligência artificial. Porque você vai ter o contexto, você vai programar mais rápido, você vai usar ela como uma ferramenta para aumentar a sua produtividade. Que é isso que basicamente é a inteligência artificial. É uma ferramenta criada para aumentar a sua produtividade, não para trocar o seu trabalho. E quem entende isso, funciona muito bem. Você tem que usar ela para, em primeiro lugar, aumentar a sua produtividade. É para isso que a inteligência artificial foi criada, né, em primeiro lugar. E não para substituir o seu cérebro, tá? E o ponto negativo é que, dependendo, você pode ficar muito acostumado. Então, às vezes, em pontos que você deveria estar fazendo um trabalho mais manual, digamos assim, você acaba dependendo mais da IA. Isso pode ser visto de uma forma negativa, tá? Em muitos aspectos. Principalmente você passar a ficar dependente mesmo da inteligência artificial para muitas funções, né? Então, algo que eu vejo que está virando muito comum é você trocar a sua velha e boa pesquisa no Google por algum tópico que você tem interesse pela pesquisa na inteligência artificial. E um problema disso é que a pesquisa através da inteligência artificial ela não é a mais precisa. Ela não é. Ela pode alucinar de vez em quando. Então, às vezes, até mesmo trazer informações erradas ou inventar informações. E daí, você sabendo daquela informação e você questiona a inteligência artificial, ela realmente percebe o erro que ela faz e fala, bom ponto, você tem razão, e esse é o motivo e tal, 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 e continua o prompt, né? Então esse é um problema da IA, né? Você acaba dependendo dela porque ela não é ainda uma ferramenta tão sólida para pesquisa, tá? É importante ressaltar isso. E daí, outro ponto, você saber como criar os prompts da maneira mais precisa de que a IA traga as informações que você está procurando é muito importante também. Saber criar, fazer essa engenharia de prompt, o que parece complicado, mas na verdade não é. É só você entender de forma um pouquinho mais aprofundada como a IA funciona, né? E você entendendo isso, tendo esse básico em mente, você consegue administrar, lapidar o caminho que você quer prosseguir com a IA ou não. Então isso também é muito importante. Agora, voltando um pouco mais ao tópico da empresa, o segundo ponto que eu quero comentar aqui, que eu fiquei um pouco não impressionado, mas é algo que eu não esperava. É sobre o nível de inglês. Alguns vídeos atrás eu fiz um vídeo falando sobre por que é importante você aprender inglês. E explicando de forma rápida, é basicamente para você poder aumentar as oportunidades que você tem na sua vida, tá? Isso não envolve só você arrumar um emprego que para falar inglês e ganhar em dólar, tá? Basicamente. Mas você sabendo inglês, você consegue ter acesso a conteúdos que normalmente você não teria no seu cotidiano. Então, você saber falar inglês, interpretar, compreender inglês de uma forma excelente, boa, muito boa, você consegue ver conteúdos, vídeos no YouTube, séries, filmes, que normalmente não teriam disponíveis para a comunidade brasileira, comunidade que fala português, né? E mesmo que tenha os vídeos no YouTube disponíveis, é importante você ter esse contato, ter contato com outra cultura, outro país que tem outra forma de pensar. É outra cultura totalmente diferente, né? E agora, relacionando isso, pensando que você já tem um nível de inglês bom e você está adaptado, capacitado para trabalhar fora. O negócio que eu fiquei impressionado é que o nível de inglês, por mais que a gente ache que talvez nós não estejamos preparados para falar com outras pessoas que são nativas, que já nasceram em países que falam inglês, né? O nível de inglês é muito baixo para as pessoas que não são nativas, obviamente, para as pessoas que aprenderam inglês como uma língua secundária e passaram a trabalhar com isso. Então, o nível de inglês é muito baixo. Então, eu trabalho com pessoas que trabalham em diversos países com diferentes fusos horários, né?
E isso envolve países como da Índia, China, Oriente Médio, alguns da Europa, como uh, Inglaterra, Espanha, Portugal, até mesmo da América Central, tá? América Latina tem alguns brasileiros também, sempre vai ter em qualquer lugar. E o ponto é, o nível de inglês médio das pessoas tá ruim. Essa é a experiência prática que eu estou observando. Está abaixo da média do que eu esperava. E isso em todos os sentidos, todos os quesitos. De compreensão, de escuta, de listening, né? De você entender o que está sendo pedido e transformar isso no seu trabalho em ações, né? Em resultados. E também até mesmo de falar na questão, principalmente do sotaque. Sotaque muito forte, principalmente do pessoal que é da Índia, aquele sotaque engraçado que o pessoal zoa. É um sotaque bem forte, bem ruim, difícil de entender, você tem que prestar muita atenção para entender. E fica difícil de trabalhar com quem, nessa situação, com quem não consegue se expressar tão bem em inglês quanto você espera que a pessoa se expresse, né? Então acaba dificultando o trabalho, porque além dessa barreira linguística que você precisa ultrapassar para compreender o problema principal e transformar isso num resultado que você vai entregar para o seu trabalho, ainda já tem essa dificuldade de você falar, não se expressar da melhor forma possível. Então, vai acabando juntando essas barreiras que acabam dificultando muito o trabalho. E isso é algo que eu percebi muito. O inglês que eu vejo na prática das pessoas é ruim. Não é difícil de você ser melhor que isso. Imagina aqui ainda no Brasil que nem 5% da população deve falar fluentemente inglês. Nem falar, mas compreender fluentemente, que é o mais importante, né? Não falar. Porque falar, sim, todo mundo vai perceber que você não é nativo, mesmo que você fale muito bem. É normal, e isso não tem problema nenhum. Eu estou falando você tem que compreender perfeitamente, compreender o que as pessoas querem e exigem de você e transformar isso no seu trabalho, tá? Então a minha dica é, mesma coisa, estude inglês, esse nível você consegue passar, você consegue ficar melhor e ser acima da média, facilmente. Isso não aqui só para o Brasil, para a realidade brasileira, mas para a realidade de fora, por incrível que pareça, tá? Agora, a realidade é outra para as pessoas que são nativas, né? Aí você já tem que ter um nível de inglês diferente, até porque o nível já é alto. Então, para você falar com pessoas que já são nativas, você tem que ter uma escuta muito bem desenvolvida, né? Então, é importante você se desenvolver. Mas o ponto principal é, para você se desenvolver e ser mais que a média, não tá difícil. Não só aqui pro Brasil, mas também para fora. Então, espero que essa dica ajude você. Se você acha interessante esse tópico, quer saber mais um pouco de como é a realidade de fora, deixa um comentário aí, deixa o like aqui embaixo no vídeo também e deixa alguma sugestão de vídeo, sei lá, eu vou estar lendo, talvez eu faça, talvez eu não. Mas é isso, abraço.